Seu verso 11, Salmos, de número 42 e o seu verso 11. Conforme você achar, diga amém. Amém. Glória a Deus. Podemos ler, irmãos? Amém. Salmos 42 e o verso 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Glória a Deus. Amém? Amados, esse livro de Salmos, ele é um conjunto de vários autores. Não é só de Davi, ele é um conjunto de livros e de autores que vão escrever esse livro de Salmos. O livro de Salmos, ele se divide, se gradeia em oração, em clamor, em petições, em louvor, em cântico, em confissões. É um conjunto de sentimentos e de emoções descrito por vários autores, dentre eles Salomão, Asaf, os filhos de Corá, Moisés e dentre vários outros que compõem este livro. Com certeza e sem sombra de dúvida, Davi é o que pleiteia mais livros escritos ou por sua autoria neste livro de Salmos. No livro de Salmos nós conseguimos encontrar orientação, conforto, gozo, refrigério em qualquer área ou denominação de nossa vida que nós precisemos de uma palavra, não só no livro de Salmos como todo em livro em si, mas no livro de Salmos específico, de tal forma que quando você medita o livro de Salmos, você encontra série de respostas de Deus para áreas de nossas vidas. E quando eu meditei nesse texto, o meu espírito se atentou para esse versículo 11 que nós lemos. E o Espírito Santo começou a falar profundamente no meu coração. E é sobre o comportamento que o salmista está tendo na escritura deste capítulo, deste livro, que na verdade, quem não sabe, o livro de Salmos ele não pode ser mencionado, nem dito como capítulo, nem como versículos, por serem um livro escrito mais como forma de cântico, orações, dedicações. A forma mais correta de citar o livro de Salmos é dar numerações e os versos. E nesse verso que nós lemos no versículo 11, o salmista nos dá e nos traz uma lição profunda. Se nós olharmos para ele, e se até a medicina, a psicologia quiser pegar esse versículo para usar como uma das suas ferramentas para tratar quem está em depressão, quem está passando por uma situação difícil, de profunda tristeza, de profunda angústia, pode pegar esse versículo e tratá-lo. E é sobre o comportamento que esse autor está tendo em uma fase da sua vida que nós devemos olharmos e nos assemelharmos para aplicarmos na nossa também. Pois o que é a Escritura, senão, irmãos, nós meditarmos
capacitar-nos para sermos salvos praticando as suas ordenanças, a sua lei, os seus mandamentos. E é o comportamento que o salmista está tendo nesse versículo, que quando nós olhamos para hoje, tanto a igreja quanto o mundo lá fora não consegue ter um comportamento que esse autor está tendo nesse versículo, um equilíbrio, uma inteligência, um controle emocional, uma estrutura permanente diante de uma situação interior adversa que ele está vivendo. Nós lemos e é muito lindo. O salmista está em uma situação de tão difícil. É bem verdade que a exegese do capítulo 1, do verso 1 até esse 11, ele está falando para Deus o anelo, a necessidade da sua alma, a sede que a alma dele tem de Deus. E eu pego isso aqui e aplico já para a nossa vida. A que ponto vai a extensão da nossa necessidade? A necessidade do salmista era anelar pela presença de Deus. E essa necessidade que o salmista tem de anelo pela presença de Deus, entra uma brecha que o inimigo fica esperando só para agir. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta de Efésios, no seu capítulo 5 em diante, ele vai dizer: não deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo também vai escrever, o apóstolo Pedro vai escrever em uma de suas cartas, dizendo que ele, o vosso adversário, fica ao vosso derredor, rugindo, bramando como um leão, procurando quem tragar. Uma oportunidade, uma brecha para efetuar o que ele veio para fazer, que foi para matar, roubar e destruir. Mas superando o que ele veio para fazer, Jesus veio para fazer de forma maior, para destruir e desfazer toda a obra do diabo. Para isso, pois, ele se manifestou. E quando o inimigo vê uma brecha que ele dá, um desvaneio, um descontrole que ele está tendo, ele acha a brecha e lança sua seta. Lança sua seta de tal modo que o que só traz nele uma necessidade de anelo por uma presença de Deus, já entra agora em uma situação adversa a ponto de lhe causar uma tristeza, uma angústia. Por quê? Uma necessidade humana por Deus tem que ser de forma alegre, desejosa, em um querer maior, muito mais de forma alegre querer receber Deus do que em um descontrole emocional. Quando ele dá essa legalidade, ele perde o seu controle aparentemente no seu interior e entra uma série de adversidades exterior dentro do seu interior, a ponto de lhe causar tristeza, abatimento e angústia. Porém, a atitude que ele tem no versículo 11 mostra um equilíbrio emocional que ele tem de controlar suas emoções interior e de não lhe deixar lhe deteriorizar, nem lhe parar, nem lhe paralisar. Ele detém o controle das suas emoções, e ele toma uma atitude e que nós lemos, indagando a sua alma: porque estás abatida, ó minha alma. Perceba que aqui é uma conversa individualista entre ele e a alma. Não tem mais ninguém presenciando o que ele está passando. É interessante que aqui não abre uma sessão para eu imaginar que está do lado alguém. Ele está só conversando com sua alma. Ele fala com sua alma, ele conversa com sua alma e indaga a sua alma. Porque
estás abatida, ó minha alma. A alma dele está abatida, a alma dele está triste, a alma dele está angustiada, mas ele não é por estar só que vai se deteriorizar, parar, se trancar no seu mundo e se fechar, terminando de se definhar. Perceba que não aparece ninguém para animá-lo, porque tem momento que é assim, tem momento que é só você e a sua alma, tem momento que é só Deus e você, tem momento que some, ninguém aparece, e não adianta aparecer, porque é uma necessidade que só pode ser suprida por Deus. Ninguém pode suprir. Casa não supre, carro não supre, ouro não supre, prata não supre, riqueza não supre. Eu nunca me esqueço, uma vez eu trabalhei em um lugar e alguém me chamou e disse assim: eu percebo que você é cristão. Eu sim. E disse assim para mim: meu pai, olha, eu tenho uma coisa para te perguntar. Eu tenho tudo, eu tenho uma casa grande, eu tenho casa, eu tenho carro na garagem, eu estou empregada, mas eu sinto a tristeza na minha alma, eu sinto um vazio, uma necessidade dentro de mim. Eu disse: então você entende que não é o que você tem aqui que preenche o vazio que você tem? Sim, mas é o que está lá, é aquele que está lá, é aquele que só está esperando você clamar, você gritar, pedir para vir preencher o vazio que está na sua alma. Mas eu vejo, irmão, e aprendo com o salmista: não é porque ele está só que ele vai terminar de se enterrar. Aleluia, glória a Deus. Não é porque não aparece um amigo, não é porque não aparece a igreja, não é porque não aparece um irmão, o grupo de visita, o pastor. Perceba que esse cristão aqui não é aquele que se tranca, se isola e fica esperando o grupo de comissão ir lá para ele se levantar. Não, é a atitude que ele tem é diferente. Já que não tem ninguém para vir me consolar, já que não tem ninguém para vir me animar, já que não tem ninguém para vir me fortalecer, eu vou guerrear com a minha alma e as minhas emoções. Não vou deixar ela se afogar. Ele mesmo começa a falar com ele não fica esperando vir um vaso, ele não fica esperando vir um profeta. Já pensou, meu pai, se ele fosse um daquele que dentro de si está abatido, triste, angustiado, e diz: eu vou para o templo e para a congregação e vou esperar o vaso revelar, o profeta profetizar. E se não revelar? E se não profetizar? E se não entregar? Vai sair como? Triste, angustiado e abatido. Mas o salmista não tem profeta para responder, não tem amigo para falar, não tem pai, não tem mãe, não tem pastor, não tem esposa, mas tem ele para lutar por ele mesmo. Aleluia, glória a Deus. Levante a sua mão, levante a sua mão. Eu vou lhe falar na direção de Deus. Quando não tiver ninguém perto de você, quando estiver triste, você tem Deus em cima e tem você mesmo. Quando ele vê essa situação, ele diz: eu não aceito. Parece que ele deu um tempo para ver se chegava alguém, mas não chegou. E se não chegasse, ia ficar até lá esperando. Mas ele faz uma entrevista com a sua alma, indaga a sua alma e conversa com a sua alma. E nós precisamos ter esse hábito. Glória a Jesus. O que é a alma? A matéria interior, é a sede das nossas emoções. E ele começa a conversar com a sua alma. Por que está abatida, ó minha alma? É uma reação. Não é alguém que deixa o domínio da sua alma controlar a si, ficando parado, recebendo as consequências em toda a sua área, em toda a sua matéria de resposta daquilo que ele está sentindo na alma, mas é alguém que consegue reagir. Aleluia, você está entendendo isso? É alguém aqui que consegue ficar, e esse alguém pode se confiar, porque é alguém que consegue ter um controle daquilo que ele atua, mesmo quando seus sentimentos
sentimento é adverso. Se ele aqui tem uma responsabilidade, ele é digno, porque mesmo com a sua atuação adversa interior que ele está tendo, ele não está se desequilibrando para continuar com aquilo que ele tem a fazer. Mas existe uma geração hoje, meu pai, que você não pode confiar, é desequilibrado, você não pode confiar, você não pode simplesmente por olhar, gostar e com a cara separar, confiar e entregar, porque se uma situação adversa, ele não tem equilíbrio emocional para se conter, para se equilibrar, para se manter de pé. Quando eu li isso aqui, eu trouxe uma retrospectiva para mim e vi quantas vezes eu não agi assim. E a ação que ele está tendo, mesmo quando não tem ninguém, é louvável para nós aprendermos, porque nem sempre nós vamos ter alguém. Nem sempre quando vim para a igreja a mensagem vai ser aquela que a gente queremos ouvir. Nem sempre que nós queremos que ligue para nós, que mande uma mensagem, vai mandar. E o que você vai fazer? Vai parar, vai desistir, vai se trancar, vai parar de viver, vai entregar. O salmista me ensina que não. Ele olha para dentro de si e diz assim: não é bem assim, minha alma. Aleluia, glória a Jesus. E ele pergunta: por que está batida, ó minha alma? Detalhe, a indagação que ele faz e a pergunta que ele faz, ele já dá uma resposta. Ele diz: por que está batida a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Ele faz uma pergunta para a alma dele, sem deixar ela causar mais estragos do que já estava causando no interior. Porque do estrago interior que está causando, para causar do exterior, é daqui para ali. A reação em quem vai causar, em quem vai atingir, em quem vai impactar. Está tendo um controle só porque até então é do lado de dentro, mas e quando começar a sair para o lado de fora? Quem vai atingir? Quem vai alcançar? Você está entendendo por que você e eu precisamos ter um controle emocional, um equilíbrio emocional, mesmo quando estivermos abatidos, mesmo quando estivermos tristes, mesmo quando estivermos com uma revolta interior dentro de nós mantermos o controle, porque tem alguém que precisa de você, tem alguém que conta com você, tem alguém que precisa de você de pé. Houve um tempo que eu ouvi muito que Deus sempre falava com alguém que ele era o coluna daquela casa. E se você for? E se quando essa tristeza interior, esse abatimento da sua alma vir, você não tiver o controle para segurar? Como vai ficar a estrutura daquilo que você é coluna? Se você parar, se você desistir, se você querer se trancar dentro do quarto, se você querer ficar dentro do quarto. E quando ele pergunta, ele dá uma resposta que no olhar humano não é fácil de se ouvir nem de se aplicar. Porque quando ele pergunta: por que está abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Ele dá uma resposta. Ele diz: espera em Deus. Olha o remédio que ele dá para a alma. Só que, irmãos, é bom esperar? Não, não é bom. Só que depende em quem você espera.
Não é bom esperar quando depende em quem você espera. Só que o que não é bom para nós hoje, é bom para Ele. O que muitos hoje não quer fazer, quer agir, é uma geração imediatista, quer solucionar de forma da noite para o dia, no apagar das luzes, acender a luz, quer resolver, é imediatista, não quer esperar. O que nós não queremos, Ele dá para a alma dele. Ele diz: espera, só que Ele diz em quem? Em Deus. A espera